Maria Madalena, aquela mulher tão conhecida e tão falada no seu relacionamento com Jesus, como que ela reagiu à morte de Jesus Cristo? Eu vou tratar desse drama que ela enfrentou nesse vídeo. Bem-vindo ao Bíblia, um jeito diferente de ler. Eu sou o João Leonel. Estou desenvolvendo uma série de vídeos intitulada Personagens Bíblicos e seus Dramas. Eu estou olhando para personagens, homens, mulheres do Antigo e do Novo Testamento, para problemas e dramas que eles enfrentaram e tentando pensar o drama deles como modelo para dramas que a gente enfrenta hoje em dia. E claro, eu faço isso sempre a partir de uma análise literária. Antes de prosseguir, algumas informações a meu respeito. Eu tenho doutorado em estudos literários da Bíblia e há mais de 20 anos eu escrevo, ensino, oriento, faço palestras, enfim, sobre essa temática, sobre a leitura literária da Bíblia. Vamos ler o texto no Evangelho de João, que apresenta Maria Madalena da morte de Jesus Cristo. Isso está no Evangelho de João, capítulo 20. Eu vou ler o versículo 1 e depois vou pular para o versículo de 11 ao 18. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhes tinha dito essas coisas. Jesus estava morto. A crucificação e morte de Jesus foi vista por muitas pessoas, pelos apóstolos, pelos discípulos e discípulas. Naquele momento, havia uma grande e total certeza: Jesus estava morto. E nessa certeza, Maria Madalena vai até o túmulo de madrugada. Ela vai lá, talvez para iniciar os preparativos do corpo para o sepultamento final. Ou talvez ela vai lá simplesmente porque está muito triste e quer ficar perto de Jesus, mesmo que seja o seu corpo sem vida. No entanto, quando ela chega, ela vê o túmulo aberto e ela diz: tiraram o Senhor do túmulo. Essa é uma conclusão que ela faz, não é? O narrador não nos diz que isso é verdade, mas provavelmente é o que ela imagina que pode ter acontecido. E talvez ela se toma por indignação. Afinal, não apenas mataram de um modo tão cruel Jesus, como agora roubam seu corpo. Então, não respeitam a pessoa de Jesus nem na sua morte. Talvez isso a deixava indignada e muito mais triste. A cena que segue indica que ela vai até os apóstolos, informa para eles, né, a sua opinião de que roubaram o corpo de Jesus. Pedro e João vão correndo até lá, veem essa cena, olham, né, o sepulcro, constatam que Jesus não está lá e voltam para casa. Maria Madalena não, ela permanece. O narrador não nos diz, mas ela permanece. Eles retornam e ela fica. E aí segue a cena que eu li para vocês, uma cena muito, muito dramática, na qual a gente tem 2 diálogos de anjos e de Jesus com Maria Madalena. E o texto repete várias vezes que ela chora. Essa é a tônica do texto. Ela está muito triste, ela tá amortecida pela dor. E nos 2 diálogos que se tem com ela, esses 2 diálogos mostram como a dor a cegava naquele momento.
porque ela não reconhece nem os anjos que conversam com ela, e inicialmente ela não reconhece nem Jesus que fala com ela. Os anjos perguntam a ela o motivo da sua tristeza, e ela responde: levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E nessa resposta a gente pode pressupor que ela não reconheceu os anjos, porque na Bíblia, toda vez que alguém, um ser humano, tem contato com um anjo, há temor, há reverência, essas coisas, e aqui nada disso acontece a Maria Madalena. Na sequência, o narrador nos diz que ela vê Jesus, mas também, à semelhança dos anjos, não o reconhece. E Jesus repete a pergunta dos anjos, indagando pela tristeza da mulher. E ela responde um pouco diferente, ela fala para Jesus, achando que ele era o jardineiro: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, eu o levarei. E veja, a gente tem que pensar por que razão um jardineiro iria tirar o corpo de um sepulcro e colocar em outro lugar. Lembrando que para os judeus, você ter contato com o corpo de uma pessoa morta o tornava impuro. Então, provavelmente, um jardineiro não faria isso. Esse é mais um detalhe para mostrar como essa mulher estava confusa pela tristeza e pela dor da morte de Jesus. Na sequência da história, Jesus chama Maria pelo nome. Ele simplesmente fala Maria. E aí o narrador nos diz que ela reconhece que é Jesus. Ela reconhece que é Jesus o Mestre. E Jesus, sabendo da alegria, não é, que ela toma o coração e a vida dessa mulher, sabendo dos inúmeros sentimentos que estavam represados pela dor e pela tristeza, que agora viriam para fora, e que ela iria agarrá-lo, abraçá-lo e não querer largá-lo mais, Jesus fala: não me detenha, né? Tipo assim, né? Me deixa aqui, eu preciso subir para Deus. E Jesus fala para ela: vai e avise os demais que eu ressuscitei. E aí o texto diz que ela não responde, né? Então ela falou várias vezes nesse texto, mas agora ela não responde, ela simplesmente faz o que Jesus manda ela fazer. Isso significa, de modo implícito, que ela assume o papel de discípula, né? O discípulo é o que faz o que Jesus manda. Com muita alegria, que embora também o texto não diga, mas certamente ela se toma de alegria, ela vai até os demais discípulos e fala para eles. E a frase é muito bonita: eu vi o Senhor, né? É a síntese de tudo isso. E depois o texto diz que ela conta para eles o que se deu naquele encontro com Jesus Cristo. Eu queria, a partir dessa história de Maria Madalena e do drama de Maria Madalena diante da morte de Jesus e da sua ressurreição, trazer algumas reflexões. A primeira é o seguinte: o trauma da morte de Jesus é seguido pela certeza da sua morte. O trauma da morte é seguido pela certeza da morte. Acabou. Final. E aí, isso, embora seja duro, e a gente tem que pensar e elaborar um pouco, mas o final e a certeza do final traz a possibilidade de um recomeço, e sempre é assim. Por maior que seja a experiência nossa triste, difícil, tal, mas se acaba, pelo menos um suspiro de acabou, agora dá para começar outra coisa. Com a gente, eu acho que acontece do mesmo modo. A gente pode passar por momentos difíceis, terríveis, enfim, o que a gente possa pensar. A gente pode não encontrar sentido neles. Só que o sentido vem quando eles acabam. Simplesmente porque acabou. E a gente pode agora recomeçar e partir para outra. Ao final, o que resta ao menos é a certeza de que não vai acontecer novamente, pelo menos não tão rapidamente. Que a situação que a gente vivenciou, ela passou, ela morreu. Isso, de alguma forma, nos tranquiliza, nos acalma. Nós esquecemos dessa experiência traumática e viramos a página e passamos para um novo momento da nossa vida. Mas, vamos pensar, será que isso basta? Será que basta? Porque, de formas variadas, os fantasmas das experiências traumáticas voltam. Eles sempre voltam. Eles nos perturbam, nos desestruturam e esses fantasmas nos fazem mal. Uma segunda reflexão. Diante do retorno dos fantasmas das nossas experiências do passado, nós somos chamados por Deus a assumirmos uma posição. O que a gente vai fazer diante deles? E esse é o nosso drama. Se Maria Madalena teve o drama dela, nós temos os nossos. E aí, a gente tem que assumir uma posição. Ou a gente permite que essas experiências continuem nos assombrando, e às vezes elas são tão intensas que só o fato de lembrarmos delas
nos faz suar frio, nos faz ter calafrios, nos faz, às vezes, até perder a respiração. Ou a gente permite que esses fantasmas continuem nos assombrando, ou como aconteceu com Maria Madalena, a gente diz, eu vi o Senhor. E aí nós somos chamados a assumir a verdade de que a vida vence a morte. Sempre a vida vence a morte. E que isso é possível, a vida vence a morte, só é possível através de Jesus Cristo. A ressurreição da morte de Jesus é o grande e é a maior verdade que ele compartilha conosco. Ele está vivo. E ele é capaz de vencer e ele é capaz de nos ajudar a vencermos qualquer situação. Ele é capaz de transformar qualquer situação que a gente enfrente. Jesus é capaz de fazer com que o cemitério da nossa vida se transforme num jardim florido. Uma terceira reflexão. Não pensemos que a transformação é fácil, que deixar o fantasma do passado e assumir as incertezas do presente, isso é fácil, porque não é. Mesmo dolorida, em certos momentos a certeza do sofrimento ou a certeza da própria morte são mais aceitáveis do que o desafio da vida. Essa é uma grande realidade. Maria Madalena via apenas a morte. Ela queria apenas o corpo de Jesus. O tempo todo era atrás disso que ela estava. Por isso, ela não reconheceu nem os anjos e nem reconheceu o próprio Jesus inicialmente. Jesus precisou chamá-la pelo nome, Maria. E é dessa forma que ele trata conosco. Diante dos nossos problemas, dos nossos dramas, ele chama cada um de nós, pelo nosso nome. Por quê? Porque ele nos conhece. Porque ele não apenas nos conhece, mas ele quer estar conosco, como esteve com Maria Madalena. Às vezes, o motivo do choro e da tristeza, ele está deslocado. Esse motivo está posto no sofrimento e na morte. Mas essa dor dessas experiências devem ser deslocadas e movidas até Jesus Cristo. Olhar para Ele, reconhecê-lo em todas as situações, ouvi-lo chamar-nos pelo nosso nome, sabendo que Ele está ao nosso lado. Quarta reflexão. O texto bíblico que a gente leu apresenta um tremendo, enorme desafio a Maria Madalena, mas também a nós. Que desafio é esse? Por um lado, deixar-se consumir pela dor da perda do Senhor amado, consolando-se simplesmente em poder ter acesso ao seu corpo. Ou, a outra opção, contra todas as circunstâncias, ouvir a voz de Jesus chamá-la e reconhecer Jesus vivo. Reconhecer que apesar de todas as dores e de todos os traumas, as experiências passadas com a crucificação e a morte de Jesus, a vida vence a morte e que Jesus está vivo e vivo ao lado dela, Maria Madalena. É o desafio que nós temos hoje, reconhecer que apesar de tudo, apesar da situação que a gente viva, Jesus está do nosso lado e Ele nos chama pelo nome. Reconhecer que diariamente é possível vencer os dramas da vida, porque Jesus os venceu e Ele está vivo. É possível assumir a alegria da vida a partir da alegria que Jesus traz para nós e que trouxe para Maria Madalena. Retornando à questão inicial desse vídeo, como é que Maria Madalena reage à morte de Jesus Cristo? Nós vemos que ela transita por sentimentos de profunda tristeza, de sem sentido na vida e de certa forma, buscar conforto apenas no contato com o corpo inerte e morto de Jesus Cristo. Mas vimos também que esse drama dela foi vencido quando Jesus aparece ressurreto e a chama pelo nome. E que isso é um modelo de relação com Jesus Cristo que se traz para nós, para mim, para você, para todos nós no dia de hoje. Se esse vídeo foi útil para você, se você, enfim, achou alguma coisa boa nele, compartilhe, dê o seu like, comente, faça perguntas. Eu terei o maior prazer em interagir com você. Eu sou o João Leonel.